Mensagem 226. Levantemo-nos. Leia Salmos 95, do 1 ao 4. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e o celebremos com cânticos de louvor. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão nas suas mãos, e os altos dos montes lhe pertencem. O Salmo 95 e 96 oferecem um guia para o culto de adoração em comunidade, convidando-nos: venham, adoremos a Deus. Em outras palavras, eles nos propõem uma liturgia. Embora essa palavra tenha adquirido uma conotação de formalismo rígido para muitos grupos contemporâneos que rejeitam a ordem litúrgica em favor de uma pretensa espontaneidade nos encontros, não é esse o seu significado primário. Liturgia significa essencialmente serviço ao povo, a forma pela qual uma coletividade cristã organiza e oferece sua adoração a Deus como comunidade, priorizando a centralidade de Cristo pelo seu amor, pela sua obra e com a sadia liberdade concedida pelo Espírito Santo àqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. O próprio termo grego liturgia aparece traduzido como serviço, ofício, ministério ou culto em nossas Bíblias, aplicando-se tanto ao serviço ritual da antiga aliança quanto ao ministério celestial de Jesus como sumo sacerdote e até a atuação da Igreja no socorro dos crentes necessitados. É um termo de amplo escopo, mas nos concentraremos em seu significado de serviço aos homens na adoração a Deus, enquanto meditamos nos textos seguintes. O Salmo indica que o primeiro estágio do culto é o louvor em si, o cântico de alegria. Levantemo-nos em alegria diante de Deus, o Criador. Vamos louvá-lo por ser o artífice e sustentáculo do universo. Esse louvor nem sempre é silencioso ou contido. Pode irromper em exclamações, saltos e cânticos entoados a plenos pulmões. Quando o amor do Deus transcendente e imensurável se faz real para nós, a alegria deve ser incontida. Em nossa igreja, dedicamos uma mensagem específica às diversas manifestações de louvor que aprofunda esse ponto. O endereço para acessá-la segue nas descrições deste conteúdo. A palavra hebraica traduzida como cantemos com júbilo no versículo 1 e retomada em os celebremos no versículo 2 é ruah, verbo usado para descrever o grito solene que se erguia em Israel em momentos de aclamação pública, e que reaparece com frequência nos salmos que proclamam a realeza de Deus. Não se trata de simples entusiasmo, mas de aclamação declarativa. Em plena voz, o povo de Deus proclama diante do mundo aquilo que confessou em silêncio no coração. O que foi meditado no quarto, em oração, depois é proclamado dos telhados. Toda a verdade que aprendemos do Evangelho em nossa meditação ao longo da semana é transformada em exclamação de louvor quando nos reunimos em adoração. Nomear a Deus como rocha da nossa salvação recupera um dos títulos divinos mais preciosos do Antigo Testamento, entoado por Moisés no cântico final antes da entrada em Canaã. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas. Deus é fiel, ele é justo e reto. E não por acaso, a própria palavra salvação, Yeshua, partilha a raiz do nome Yeshua, Jesus. Quando o Novo Testamento afirma que a rocha era Cristo, não está aplicando uma alegoria qualquer, mas lendo o Salmo 95 de dentro de sua própria lógica, o Rei acima de todos os deuses, o Criador cujas mãos sustentam as profundezas da terra, veio ao encontro do seu povo em pessoa para salvá-lo e conduzi-lo à verdadeira adoração. E você, tem levantado a voz para louvar o Rei da sua salvação
ou tem se envergonhado de proclamá-lo na Assembleia? Lembre-se, fomos criados para adorar a Deus e conhecê-lo deve ser nossa verdadeira satisfação. Nos próximos devocionais, avançaremos mais neste tema. Vamos orar juntos? Senhor, Tu nos congregaste como povo Teu, e o culto que Te oferecemos é serviço e privilégio. Não é formalidade rígida, nem improviso irreverente. Confessamos que muitas vezes calamos na Assembleia. A timidez nos prende a voz e a frieza nos rouba a alegria. Aquece o que em nós esfriou. Faze que a verdade meditada em silêncio ao longo da semana irrompa em aclamação quando nos reunimos, para que a nossa adoração declare ao mundo quem Tu és. Ensina-nos a servir uns aos outros no louvor, sob o senhorio de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Este devocional faz parte da série Caminho Diário. Você pode encontrar o devocional Caminho Diário no Spotify, no Instagram e no YouTube. Compartilhe com alguém que precise dessa mensagem hoje e ore pela nossa equipe.